E o episódio 4 de Monark, o Legado de Monstros, tem aquilo que todo mundo odeia, que é drama humano. Mas vou comentar para vocês, é necessário, tá? Eu comentei sobre isso logo que a série começou a soltar os seus primeiros trailers. Lembrei bastante sobre essa questão do que aconteceu nos filmes anteriores. E vamos combinar, nos filmes existe um tempo para que isso seja solidificado, convencível para o seu público e tudo mais. Mas não dá, porque o filme, ele, como eu disse, ele tem um tempo certo. E se você coloca muitas coisas ali no processo, ele acaba ficando muito rebuscado e o que é importante acaba ficando de lado. Como que aconteceu nos filmes de Godzilla. Mas aqui em Monark é necessário a gente entender um pouco desse drama humano, porque isso faz relevar algumas questões da existência da própria Monark, o que ela alcança enquanto pesquisadora dos kaijus e dos titãs neste universo, e tudo isso tem uma relação direta com estes dramas humanos que agora são contados de uma forma melhor dentro desse universo, e a gente vai comentar um pouquinho sobre eles. Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você ainda não é um inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, por lá o assunto começa antes. E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu like, o seu comentário, porque agora a gente vai entender um pouco de detalhes que ficaram pelo caminho, e o episódio ele começa já deixando brechas que não são respondidas logo do início, mas se você ficar esperto, você vai ver que teve recentemente aí o trailer de Godzilla vs Kong, o Novo Império, e a gente tem alguns relances de imagens ali que, se você for parar para pensar, tem uma relação direta com este episódio de Monark, né? E a gente abre o episódio com uma pesquisadora da Monark, que ela está acampada num descampado, num deserto. Eu não tenho certeza de que local, de que deserto esse local se trata, mas ela tá lá e ela percebe que uma das máquinas que fazem a leitura sísmica de todo o ambiente, que inclusive é tudo montado pela Monark, aliás, né, o cenário, inclusive, onde essa doutora está acampada, aparentemente é rústico. Parece que ela é uma turista que está ali só tomando um sol e fazendo ali, curtindo a vida. Mas na verdade ela está fazendo uma pesquisa e o ambiente é um trailer. Um lugar muito simples. Só que dentro tem toda uma tecnologia, todos os painéis conectados e tudo mais. Só que ela vai lá verificar esse sinal que está ali incomodando. Ela estava escutando uma música incomodando. E ela vai ver o que é esse sinal. Só que ela percebe que não é em nenhum dos aparelhos ultramodernos que ela tem naquele trailer. E ela vai perceber que é uma leitura de um aparelho que faz uma medida sísmica de energia, não sei exatamente. E ele, uma coisa muito analógica, diferente daquela coisa toda ultramoderna que ela tem no trailer. Ele é analógico e ela vê que é ele que está captando essa leitura. E ela entra em contato, a gente percebe que ela é alguém importante nesse momento. A princípio, abre o episódio, você não dá valor para a pessoa. E aí, quando ela começa a falar com alguém num walkie-talkie super moderno, e a gente vê que ela está em contato com uma central de comando da Monark, né? E ela se identifica como uma das doutoras que está acampadas aí ao longo do mundo. E ela coloca lá, eu estou fazendo uma leitura de uma energia sísmica muito estranha, né? Já está há muito tempo e eu fui captada por um aparelho analógico, fora dos aparelhos que vocês têm que fez a busca, tal, não achava nem nada. Bom, aí ela fala, então, aí a gente é apresentado, inclusive, para uma personagem que eu citei nos episódios anteriores, que é uma CEO que comanda a Monark completamente, e ela é a responsável por dar as ordens justamente para todas as suas equipes que estão espalhadas pelo mundo, né? Ela é a doutora Barnes, né? E ela é responsável justamente por fazer essa pesquisa. E a doutora Barnes está falando dessa leitura estranha da Monark e ela conversa com a CEO, que fica interessada nisso daí. Ela se autodenomina como Posto 46 e ela quer falar com a diretora assistente Verdugo. Essa diretora assistente Verdugo, que é essa CEO que eu estou dizendo aí,
ela tem acesso a muita coisa, né? E ela deixa bem claro para essa doutora que ela se mantenha nesse posto, que ela colete as informações necessárias e que ela volte para Monarch com o que for necessário para poder continuar as buscas. E a doutora Varys, ela coloca bem claro: calma, não vai embora ainda, tem mais informação. Esses sinais que eu estou fazendo a leitura são exatamente os mesmos sinais que foram apontados quando teve o dia G, ou seja, quando teve a primeira aparição do Godzilla. E eu vou me remeter agora ao trailer deste Godzilla vs Kong, que vai estrear o ano que vem. E tem uma cena em que aparece a mão do Godzilla saindo do deserto do Saara, perto das pirâmides, e já usando aquele aparelho mecânico que é justamente para manter a ossatura dele depois dos acidentes que ele teve com o combate contra o Godzilla lá no filme anterior a esse. E lá, nessa hora, tem uma tomada aérea desse trailer que você vê que ali existe uma fissura no chão emanando uma energia. Fica com isso, que ao longo desse episódio a gente volta para essa parte para vocês poderem fazer uma conexão talvez, né? E tudo isso foi descoberto aí por essa doutora Barnes. Só que enquanto isso, lá no Alasca, a gente está com os nossos amigos sofrendo na mão da criatura de gelo que está tentando caçá-los, né? E eles vão ser devorados, eles vão ser congelados. E quem que toma a iniciativa para afastar o bicho é o Kentaro, que usa um dardo um sinalizador, e nesse momento que ele atira o dardo, que ele ia ser devorado ou ia ser congelado, como o outro colega deles foi, a criatura se encanta com aquela bola de fogo da pistola e fica indo para aquela direção. Já se faz um entendimento de que a criatura se atrai pelo calor, apesar de estar num ambiente frio. E eles aproveitam para fugir. E é quando a gente vê como que as relações estão ali naquele momento, né? A irmã do Kentaro, desesperada porque ela está num ambiente inóspito e não sabe o que fazer. Ela não caiu de gaiato apesar de estar atrás do pai dela. O Lee Shaw é o único que tem um kit de sobrevivência natural para poder lidar com aquela adversidade, aquela situação, né? O Kentaro tá ali tranquilo, você vê que ele é um cara frio, calculista para lidar com aquilo tudo, apesar de ter uma criatura que está caçando eles ali por cima, porque eles conseguem se esconder numa caverna, né? E a Mia, a ex-namorada do Kentaro, que está ali totalmente como caiu de gaiato na história. E justamente ela que é a que mais se ferra na história, porque eles estão lá dentro da caverna e ela pisa numa fissura de gelo que quebra, e ela pisa justamente num lugar onde tem água. E cara, num lugar abaixo de zero onde eles estão, mesmo que você seja agasalhado, vai ter hipotermia, principalmente se você se expor à água. E é o que acontece com ela. Ela coloca os pés ali e ela não pode nem gritar de dor. Porque se ela gritar de dor, ela atrai a atenção da criatura que vai caçar o pessoal, né? E assim eles têm que se manter, e começa aí a ver o quão eles vão sofrer nesse episódio. Depois que a criatura vai embora, que a gente começa a perceber algumas coisas, né? Nesse episódio, a gente tem idas e vindas nos passados desses personagens e como que todas as relações começam. E eu tô falando de relações porque eu falei em muitos episódios anteriores como o Kentaro e a Mia se degladiam bastante. Eles não se entendem, apesar de terem sido namorados. E a gente vai entender essa história. Ele tinha aspiração por ser um artista plástico, né? E ele tinha conseguido formar uma exposição de arte lá no Japão, né? Lá em Tóquio. E ali ele está sendo cobrado, aliás, está passando uma pressão psicológica enorme, porque a dona da galeria não confia no trabalho que ele está fazendo, ela está ali pressionando ele. E vocês sabem que na cultura ali, a coisa de ter que dar certo é torturante, né? É aquela coisa de você ser sempre vencedor. E não rola. Você vê que ele está inseguro, até com a proposta dele. E a mãe dele aparece lá, vê enfim, a exposição dele e tal, inclusive bonita pra caramba a exposição, né? Ele tem uma instalação assim, com várias molduras que, se você coloca o seu rosto, aquela moldura faz uma leitura facial e constrói virtualmente a sua imagem e semelhança naquele construto que ele colocou ali. Muito interessante, inclusive, a expressão que ele faz. E
Só que para ele não estava o suficiente. A mãe elogiou, falou que era uma coisa desafiadora e tudo mais, e ele sempre jogando na lama o trabalho que ele desenvolveu. Por quê? Porque além de tudo, ele tinha também a cobrança de ser perfeito pro seu pai. Não que o seu pai o fizesse, mas era uma forma de agradá-lo, né? E todo aquele mundo, todo aquele universo, toda aquela situação só deprimia o Kentaro. E ele foi lá pro lado de fora para tirar uma foto do nome da exposição. E nesse momento, quem passa na frente da câmera é a Mia, que não se sente muito à vontade de ter sido fotografada e pede gentilmente para que ele delete a foto. E assim uma conversa entre eles começa a se formar, eles começam a se entender, fica uma coisa assim meio que cínica entre os dois, mas ao mesmo tempo muito cativante a conversa entre os dois. E ele resolve largar tudo e levá-la para tomar um drink. E ele vai no local clandestino que é do seu amigo. E é muito bacana como você vê como que ele tem essa coisa mais solta de ser, né? Diferente de muitos da cultura que acabam muito arraigados, muito duros dentro desse conceito de sempre estar fazendo tudo certo. E eles vão lá contar as mágoas um do outro, o que cada um faz. Ele cobra dela porque ela, até o momento ele falou muito dele e ela não falou nada. E assim vai essa conversa. E eles acabam ficando juntos naquela noite, né? E a gente percebe que o romance entre eles começou de um jeito muito bacana, né? Ela se admira com os trabalhos de arte que ele faz, ela elogia bastante, mas ao mesmo tempo, enquanto eles estão conversando, ela recebe uma ligação. E essa ligação é de alguém que ela não diz pra ele quem é. E ele, sem nenhuma cobrança, não quis nem saber quem era essa pessoa e deixou por isso mesmo. E o Kentaro, esse Kentaro deprimido, perto do Kentaro que tá lá no gelo, são duas pessoas que, de certa forma, apesar das dificuldades, não deixa a peteca cair. A gente percebe que é um cara duro. E na hora que eles estão lá no gelo, voltando agora pro presente, ele bate em cima de todos que estão ali perdidos no meio da neve. Ele fala assim: cara, quando a gente caiu com o avião, eu vi um lugar que parecia uma bola de lá de cima. Aí ninguém acredita nele, e ele convicto: não, eu vi, eu tenho certeza, olha lá. E ele olha ao longe, realmente tem uma luz saindo entre as montanhas de gelo ali. E ele fala: eu tô falando pra vocês, eu vou até lá, eu vou conseguir ajuda pra gente. E ninguém acreditando, todo mundo, principalmente a Mia, que tava morrendo de frio, tava com o pé congelando, com o risco de inclusive ter uma hipotermia no membro e perder o membro do corpo dela. E de totalmente desacreditada, enfim, não tinha nada. E ele resolve abandonar o grupo e falar: não, eu vou conseguir. E todos foram para outra direção. E nessas idas e vindas, a gente percebe que a relação da Mia com a irmã do Kentaro começa a se acertar, começa a se equilibrar. E elas acabam ficando amigas nesse processo, né? E num momento de desespero, o Kentaro, acreditando em tudo isso, se joga no meio da neve, numa tempestade de neve à noite, focado em encontrar a tal da luz que ele viu lá no meio do horizonte. E cara, é nessa hora que a gente volta ao passado. E a gente começa a entrar no delírio de desespero de uma pessoa que está vagando na noite, no meio de uma região inóspita da neve, sem saber o que vai encontrar, com risco até de ser devorado pela criatura que apareceu ali. E ele acaba caindo na neve e ele entra no seu momento de alfa, né? E ele, naquela roupa de caminhante da neve, ele começa a voltar pro tempo onde ele estava lá com a Mia, quando ele estava lá na exposição. E ele se coloca naquela exposição, num momento de delírio dele, né? E ali ele encontra o pai. E o pai tá lá apontando o lápis, tudo muito simbólico, é uma cena muito simbólica. Tá lá apontando o lápis, né, conversando com ele, dizendo: não, eu tenho muito orgulho de você, né? Ou essa cena diz algo contrário que ele esperava ter uma aprovação do pai, ou então ele tá vendo algo que totalmente contrário, que o pai poderia ter sido inclusive um cara muito rígido com ele, né? Então fica essa pergunta no ar. E é quando ele percebe que ele ficou meio sonambulado no meio dessa loucura de estar na neve, e ele acaba se encontrando sim numa instalação
onde o pai dele tinha passado por lá. Aliás, um lugar assim, de portas abertas, é como se fosse uma instalação militar que ficou ali abandonada. E ele encontra ali as pistas que o pai deixou, ou seja, parece que o pai foi deixando ao longo do caminho as casquinhas de lápis que ele apontava para que o filho pudesse descobrir onde é que ele estava. É tudo muito simbólico, e talvez em episódios à frente, talvez agora, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 8 de dezembro, que é o dia que sai o 5º episódio, talvez no 5º episódio a gente tenha respostas com relação a isso. Mas indo adiante, a gente está lá com o Lee Shaw e o pessoal tentando se salvar daquela nevasca e tentando resolver algumas coisas, né? E detalhe, a irmã do Kentaro, ela criou essa relação muito próxima da Mia, e as duas criaram essa aliança, inclusive contra o Lee Shaw. A Mia não confia no Lee Shaw. Ele é um militar, ela não tá botando fé, ela acha que ele vai deixar as duas na mão, que ele não tá lá para isso, que ele disse desde o início, e que ele só está para tirar vantagem de alguma coisa usando elas como algum propósito. Detalhe, o notebook onde tinham todas as informações que eles copiaram de lá das fitas que eles acharam do Yolanda, foi congelado pela criatura no momento que eles foram se proteger contra ela lá. Cara, é absurdo, eles não têm mais informação, ou talvez eles recuperem alguma coisa naquele notebook. Enfim, não dá pra saber. A gente só sabe que eles estão nessa situação inóspita e não dá pra ver o que vai acontecer. E é quando eles estão numa fogueira lá no meio do nada, e esta fogueira é a fogueira da discórdia, porque esta fogueira atraiu a criatura de novo. Ela estava na noite, ela começou a vir igual um tatu por debaixo da neve. Eles tiveram que abandonar o lugar onde eles estavam, e a criatura vem por baixo e devora completamente a energia do fogo e tudo que estava ali, com o risco de todas elas serem devoradas por ele, né? Ele vem por baixo, parece uma criatura assim, sabe daqueles filmes de Star Wars, que tem uma boca com tentáculos azulados, assim, com luzes? Então lembra bastante as criaturas de Star Wars que vêm por baixo da terra, né? Lembra bastante o Sarlacc, entre aspas, né? Sem os tentáculos. E eles, caramba, perderam e tiveram que seguir adiante no meio da noite, sem nada na mão. E eles encontram novamente nas andanças o mesmo posto, a mesma barraca que eles tinham encontrado quando caíram do avião. E lá eles tentam de alguma forma salvar a Mia, que está de todos ali a mais ferida. E nessa conversa a Mia deixa bem claro: se acontecer alguma coisa comigo, você ligue para minha irmã que está aqui no meu contato. Não, e a irmã do Kentaro fala: não pode, você não vai morrer. E assim, fica assim um detalhe de que a Mia tem alguém do qual não foi explorado ainda dentro desse universo, não foi apontado, e que talvez tenha alguma relação com o Dia G lá de Godzilla, né? Talvez essa irmã seja uma irmã que já morreu, talvez seja uma irmã que não tenha mais uma relação com ela, e talvez tudo isso tenha uma relação direta lá com o Dia G, e a gente tenha alguma culminância disso aqui. E no meio de tudo isso, a gente sabe que a partir de agora, quem volta no cenário para ajudar a Monarch é o Tim, né? Que tá lá, justamente ele ficou afastado porque ele acabou se envolvendo naquela confusão toda do episódio anterior, mas agora ele faz parte dos cabeças de toda essa organização, porque ele teve contato de onde estava o Lee Shaw, e agora ele tem carta branca para poder percorrer o mundo e encontrar esse cara, junto com a sua parceira, a Duval. E assim ele ganha a carta branca, né, da diretora Verdugo, e assim ele segue adiante, seguindo as pistas de Lee Shaw, para poder usar da influência que ele tem, para saber o que ele sabe sobre esse histórico todo que a Monarch vem juntando desde então, desde quando ele formou essa organização. E cara, é mais gelo, é mais desespero. A gente vê esse povo sofrendo lá, sem saber o que fazer. E no final da história, cara, vocês sabem que a porcaria da criatura aparece de novo para destruir o posto onde eles estão. E eles precisam fugir dali. E a única alternativa que a gente tem é o que se aprendeu com o próprio Kentaro, quando ele usou o sinalizador. Eles perceberam que é o fogo que atrai, como já foi comentado antes, e eles usam, obviamente, o que tem ali no posto que o pai dos irmãos Randa tem, e ele acaba usando um pouco de combustível e cria uma explosão. Ele acaba se ferindo, o Lee Shaw, no meio dessa coisa,
as meninas ficam separadas, mas eles conseguem finalmente distrair o monstro para outro foco e assim eles conseguem sair. Só que nesse momento em que eles conseguem sair, eis que aparece o Kentaro trazendo ajuda justamente para poder garantir que eles possam efetivamente sair daquela situação. Ele chega de helicóptero, eles conseguem pousar ali, e ali, no meio dessa situação toda, eles conseguem alçar voo sem ser devorados pela criatura. E o que acontece? No momento em que eles estão voando, é aí que se faz a ligação com o que aconteceu no trailer de Godzilla vs Kong, o Novo Império. Quando eles passam por cima, aquela luz que o Kentaro viu ao longe é a mesma situação, é o mesmo fosso com energia que foi apontado no trailer quando o King Kong sai de lá, do meio do deserto do Saara. Então as ligações visuais estão aí. Talvez uma história tenha relação com a outra justamente por conta destes pontos. Mas essencialmente, nesse episódio, a gente entende um pouco mais do que movimenta o Kentaro, do que aconteceu na relação dele com a Mia e quais as motivações do Lee Shaw e da irmã do Kentaro dentro dessa história. Galera, vamos então de cabeça pro episódio 5, porque tá chegando mais novidade e eu quero saber muito o que vai acontecer a partir de agora. Mas antes de mais nada, eu quero saber de vocês. O que é que vocês acharam do episódio 4 de Monarch, o Legado de Monstros? Deixa aqui embaixo seu comentário, quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. Valeu!